Olá, uma ótima noite para você, seja muito bem-vindo. Eu sou Joyce Hasselman e trago para você as principais notícias do dia, começando pela mais recente, pela principal. Alexandre de Moraes decretou a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. A Polícia Federal faz buscas e apreensão na casa do ex-presidente. O ministro do STF impõe tornozeleira eletrônica que ele já usa e proibição de visitas após o ex-presidente descumprir a restrição ao uso de redes sociais por meio de aliados. O ministro do Supremo Tribunal Federal determinou a prisão domiciliar, portanto, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ontem, ele descumpriu o que havia determinado a Justiça. Alexandre de Moraes justificou que as medidas cautelares impostas a ele foram aplicadas por ele ter veiculado conteúdo nas redes sociais dos filhos. Lembre-se, ele estava proibido de usar redes sociais de terceiros e ele usou ontem a rede dos filhos. Na decisão, Moraes argumenta que Bolsonaro utilizou redes sociais de aliados, de novo, incluindo os 3 filhos parlamentares, para divulgar mensagem com, abro aspas para o ministro Alexandre de Moraes, claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao STF e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário. Segundo ainda o ministro, não há dúvidas de que houve o descumprimento da medida cautelar imposta a Jair Bolsonaro. Para Alexandre de Moraes, a atuação do ex-presidente, mesmo sem o uso direto de seus perfis, burlou de forma deliberada a restrição imposta antes pelo próprio STF. Com isso, Alexandre de Moraes determinou que Bolsonaro cumpra prisão domiciliar em seu endereço residencial. A decisão inclui ainda o uso de tornozeleira eletrônica, que ele já está usando, proibição de visitas, óbvio, salvo por familiares próximos e advogados, recolhimento de todos os celulares disponíveis no local, vai ficar sem celular para ficar no Zap Zap, e o despacho ressalta que as condutas de Bolsonaro demonstram, abro aspas de novo, a necessidade e adequação de medidas mais gravosas de modo a evitar a contínua reiteração delitiva do réu. Para o ministro Alexandre de Moraes, as medidas cautelares em vigor foram desrespeitadas e claramente foram desrespeitadas mesmo. Ontem, inclusive, Flávio postou o vídeo do Bolsonaro e depois apagou, né? Mesmo com a imposição anterior de restrições menos severas, houve o desrespeito às medidas cautelares, como a proibição das redes sociais e o contato com outros investigados. Além disso, o ministro destaca que o ex-presidente produziu material destinado à publicação por terceiros, driblando a censura direta aos seus canais e mantendo influência ativa no debate político digital. Gente, essa decisão é proferida no âmbito dessa investigação que apura a articulação da tentativa de golpe depois do resultado das eleições de 2022, o chamado 8 do 1. Né? Bolsonaro já é réu nesse inquérito e também em outras ações penais que tramitam no STF. E vamos em frente, tem mais notícia. E 61% dos brasileiros rejeitam candidatos que prometam livrar Bolsonaro da cadeia. Os dados são de uma pesquisa Datafolha. E os atos bolsonaristas em todo o Brasil. Vamos repercutir o que aconteceu ontem. Congresso retoma com pauta quente, anistia, cassação de mandato de deputado e impeachment de ministro. E todos na expectativa do tarifaço, que começa a valer depois de amanhã. E Marcos Duval se lascou, chegou da Disney e ganhou uma tornozeleira eletrônica de presente. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no Jornal da Joyce. Vamos lá, minha gente, vamos começar aí falando um pouquinho das expectativas do tarifaço. Já já vou chegar nos atos bolsonaristas, já já a gente vai falar de pesquisa Datafolha, mas eu quero falar aqui da expectativa do tarifaço, porque tá todo mundo nessa contagem regressiva, né? O Brasil especialmente, óbvio, né? Nessa contagem regressiva para o dia 6, que é quando entram em vigor as tarifas aí de 50% dos Estados Unidos para os produtos exportados brasileiros. Tem uma lista de exceção que é grande, mas tem uma lista maior ainda de produtos que ficaram de fora da lista de exceções, ou seja, são produtores que ficarão prejudicados, já procuram outros mercados, mas não é assim. A China é uma grande compradora de grandes coisas, mas não vai comprar tudo. Tem coisas que a China produz. Obviamente, a China produz muita coisa, né? Mas, por exemplo, para o café já se abriu o mercado na China. São 183 aberturas para comercializar
dentro da China o café brasileiro. Então o nosso cafeicultor começa a respirar um pouquinho mais aliviado, mas ainda assim, né, não dá para contar, como diria a minha avó, com o ovo na coacla da galinha. Tem que esperar os negócios acontecerem para o produtor poder respirar de fato aliviado. Então ainda há muita apreensão, né, com essas medidas, e nos Estados Unidos também tem apreensão e tem pressão em cima do Trump. E tem uma pressão pesada em cima dele. Por quê? Porque esse tarifaço de produtos brasileiros e dos mais diversos países do mundo está fazendo com que já se tenha uma perspectiva de aumento de preços na gôndola, no mercado, de tudo, de tudo. Dos produtos básicos da alimentação do americano, como é o café, por exemplo, ao vinho, a outras bebidas que são produzidas na Europa, né, os carros mesmo, né, os carros europeus que chegam nos Estados Unidos e que são grande maioria nos Estados Unidos. Né, então, na prateleira do supermercado, a expectativa é que o aumento seja praticamente de imediato, assim que a tarifa for aplicada. E aí o governo Trump está sendo pressionado com razão, e essa pressão em cima do governo fez ele ter uma ideia. Né? Como vai entrar mais dinheiro? Por quê? Porque tem a tarifa, obviamente, essa tarifa vai para o governo dos Estados Unidos, para os cofres dos Estados Unidos. Então, é essa dinheirama que vai sair do Brasil, que vai sair da Índia, que, aliás, a Índia é taxada em 100%, né? O Trump anunciou uma taxação de 100%, porque a Índia compra petróleo da Rússia. Então, o Trump está fazendo esse cerco aos países que compram petróleo da Rússia, justamente para que a Rússia seja esganada economicamente, porque ele está na questão da pressão ali para acabar com a guerra Rússia e Ucrânia. Então, a Índia deve ser taxada aí em 100%, segundo Donald Trump. Mas voltando aqui à nossa vaca fria, vamos voltar aqui para o Brasil, né, gente? E também para os Estados Unidos, né? Então, no Brasil tem essa preocupação toda com a economia, com demissões em massa, o emprego é uma coisa que tem preocupado muito, e nos Estados Unidos já chegou a pressão com o preço dos alimentos, que já se dá como certo e obviamente vai acontecer, vai subir. Aí o Trump teve uma ideia. Que ideia é essa? Vai pegar, resolveu pegar esse dinheirão que vai entrar, né? Tá na ideia da cabeça dele lá, mas o Trump você sabe como é que é, né? Ele tem 20 mil ideias por dia e ele muda 25 mil vezes das 20 mil ideias por dia. Mas por enquanto tá na cabeça dele dividir esse dinheiro com os mais pobres. Olha que medida mais populista, eu diria até esquerdinha, né? Então, uma medida esquerdinha. Então ele quer fazer uma espécie de cashback, né, quer entregar um dividendo para as famílias mais pobres dos Estados Unidos com esse dinheiro que vem do tarifaço. Me lembra muito Lula. Olha que vocês têm muito que conversar, Trump e Lula, não é? Eu acho que o Trump tem que pegar uns conselhos aí com o Lula de como ser mais populista, né? Como fazer esse tipo de promessa, porque o Lula prometeu cashback no gás, prometeu dinheiro a mais, né, para o cidadão mais pobre, né? Prometeu e não fez coisa nenhuma. Só que o Trump vai estar com uma bolada de dinheiro na mão, vai estar com as burras cheias de dinheiro. Ele pode usar esse dinheiro para cobrir buracos dentro das contas públicas dos Estados Unidos, e apesar de ser os Estados Unidos, sim, existem buracos nas contas públicas americanas, ou fazer essa jogada, que é a jogada do cashback, que é a jogada de repartir esses dividendos para a população mais pobre, né? Então tá nessa perspectiva aí, e faz sentido, né? No seguinte âmbito: se o alimento vai subir, né? Se o pão vai ficar mais caro, se a carne vai ficar mais cara, se o café vai ficar mais caro, é óbvio que quem mais vai pagar a conta é a pessoa mais pobre. Para o mais rico, isso não vai fazer grande diferença. O mais rico vai continuar sendo mais rico e ele vai continuar pagando um pouco mais e vai comprar os seus alimentos normalmente. Para o mais pobre vai fazer diferença. Então, para o Trump não ficar de maus bofes com a população mais pobre americana, ele está pensando, né, nesses dividendos, né, em dividir aí em pequenas fatias, né, essa bolada de dinheiro que vai entrar nos cofres americanos, minha gente. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Mudando de pato para ganso, gente. De pato para ganso. Não é prato, não é pato. Mudando de pato para ganso. Vamos falar um pouquinho dos atos bolsonaristas de ontem? Então, gente, e aí? O que vocês acharam? Fala pra mim. Vocês acharam que foi
cheio, que não foi cheio? Vocês acharam que foi esvaziado? Como é que foi, né? Porque assim, olhando nas redes sociais é uma coisa de louco, né? Parece que as pessoas viram coisas completamente diferentes. Quando você vai lá para a turma da oposição, para a turma do PT, ou mesmo para os que não são do PT, longe disso, né? Mas que são antibolsonaristas, você vê lá o pessoal dizendo, ah, micou, não deu nada, né? Não tinha ninguém, foi um mico, né? Flopou, tinha muito hoje essa palavra, flopou, flopou, flopou. Aí quando você vai para a turma bolsonarista, nossa, deu muita gente, a gente se surpreendeu, meu Deus do céu, porque encheu a Paulista, foram milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas em 20 cidades brasileiras e blá 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 blá. Bom, gente, teve ou não muita gente? Nem não, nem sim. Teve um tanto de gente. Gente, gosto ou não do Bolsonaro, e eu estou entre as pessoas que abomina o jeito que o Bolsonaro tocou o Brasil, o jeito que ele faz política, o político que ele é. Então eu estou entre as pessoas que abominam o Bolsonaro e toda aquela corja que está no entorno dele. Agora, queira ou não, você não pode dizer que o Bolsonaro não tem força. Você não pode dizer que ele não faz diferença na política brasileira. Você não pode dizer que o bolsonarismo está morto. Porque isso é de um erro crasso e primário. O bolsonarismo é forte, sim. Tem uma fatia considerável da população, como ainda tem o PT, tem uma fatia ali de 18, 20% da população, que eu acho que vai dar uma desidratada, especialmente com todas essas medidas aí, né, do Trump, que a gente tem que agradecer ao Bolsonaro, ao Eduardo Bolsonaro, ao Paulo Figueiredo, né, que alascaram o Brasil. Então eu acho que vai desidratar um pouco, mas que fique de 15 a 20% é muita gente. É muita gente. Ah, tinha milhões e milhões de pessoas na Paulista? Não, não tinha. Não tinha. Teve gente esticando o drone assim para ver se ficava aquela imagem gigante, assim esticando o drone, né? Outros apertando o drone para ficar uma imagem menor. Tinha bastante gente. Não foi um espetáculo como já aconteceram outras manifestações anteriores, mas segundo as contas que foram feitas aí tinha mais gente que na última manifestação que o Bolsonaro participou. Então tinha bastante gente. Opa, como não? Mas foi de, assim, lascar, o negócio lindo, maravilhoso, assim, 20 quadras. Não, gente, não foi. Não foi. Não foi. Então, assim, nem os bolsonaristas têm razão, porque não tinha tanta gente assim, e nem os antibolsonaristas têm razão, porque não estava flopada, não estava esvaziada. Estava no meio do caminho. Foi uma manifestação, assim, de morna para quente. De morna para quente. Não chegou a pegar fogo, né? Apesar que devia ter descido fogo do céu, né, em cima da cabeça daquele Silas Malafaia, que ele ia ser fuzilado na hora, né? Esse tipo de gente que usa o nome de Deus para arrancar dinheiro do povo. É esse tipo de gente. Silas Malafaia, esse tipo de gentalha, né, que fala em nome de Deus enquanto toma o dinheiro do mais pobre. Né? Ele estava lá louco, louco, estava subindo nas tamancas, rodando a baiana, tava que tava, moça, tava louca, 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 porque os governadores não foram no ato, porque o Tarcísio não foi no ato, porque o Ratinho não foi no ato, porque o Zema não foi no ato, porque o Caiado não foi no ato, não apareceram. Os governadores, picaram a mula, não apareceram nem em seus estados. Só teve 2 governadores que apareceram em seus estados, foi o Jorginho Melo, que apareceu em Santa Catarina, estado 70% bolsonarista, e o Cláudio Castro no Rio de Janeiro, porque o Cláudio Castro estava meio queimado com o bolsonarismo, então ele foi fazer um gestinho lá para ver se ganha uma vaguinha no Senado, porque ele está doido para disputar o Senado na próxima eleição, não pode ser candidato à reeleição porque já foi. Então sobrou para ele o Senado ou uma vaga de deputado federal. Né? Mas ele está querendo o Senado, aí ele jogou para a torcida bolsonarista e deu certo a jogadinha dele. Então ele foi lá aplaudidinho, aplaudidinho, Cláudio Castro, pelos bolsonaristas. Mas o resto picou a mula, não apareceu. E o eleitor de direita, até mesmo o bolsonarista menos radical, entendeu que isso é o certo. Os governadores não poderiam aparecer nesse momento em que tem um bando de idiota levantando a bandeira dos Estados Unidos e comemorando o tarifaço. Eu vi entrevistas, gente, eu passei uma parte da manhã no X vendo entrevistas das pessoas que estavam no evento do Bolsonaro dizendo: não, o Trump tá certo. O Trump tá certo, tem que acabar com tudo mesmo para daí reconstruir. Tem que fazer uma terra arrasada.
Tem que acabar com a economia para depois começar tudo do zero. Gente louca, completamente louca. As tiazinhas de WhatsApp lá, os vovozinhos do Zap Zap, completamente malucos, sem ter noção do que estão falando. Mas tinha muita gente com esse discurso, né? Esse discurso idiota, é isso. Eu procuro uma palavra melhor, mas não tem. É idiota. Né? Porque é um discurso dos mais estúpidos, é um discurso contra o Brasil, contra a economia, contra os empregos. Não é um discurso contra um governo. Né? Então, é um discurso contra a nossa economia brasileira. Então, estão certos os governadores que não foram. Corretíssimos e não foram fazendo essa leitura um pouco mais para frente de que ligariam os governadores ao tarifaço do Trump. Então, como é que o Tarcísio tenta negociar, por exemplo, com os Estados Unidos, com outros empresários, tenta furar essa bolha do tarifaço e tá lá abraçando a bandeira americana, ou tem algum um lesado atrás dele com a bandeira americana esticada, com o boné do Trump, com a camiseta do Trump, como tinha um monte de gente com a camiseta do Trump nessa manifestação de ontem. Então tá certo, corretíssimo o Tarcísio. Né? Questionaram, ele não podia trocar a data do procedimento médico que ele fez? Provavelmente podia, mas não fez porque não quis e já tinha uma desculpa para não ir, que é o procedimento médico. E os outros ficaram com a cabecinha dentro do buraco, fazendo a política do avestruz. E tá certinho, certinho os governadores fazendo a política do avestruz. Né? Então, os governadores não passaram nem perto e acertaram, porque se fossem realmente ia ser um tiro no pé. Até porque, aí eu quero trazer para você mais detalhes sobre a pesquisa Datafolha, gente, que mostrou várias coisas, mas o que me chamou a atenção foi o número de brasileiros que afirmou que não vota, não apoia, não vota candidato que se comprometa a livrar Bolsonaro das sanções impostas pela justiça. Leia-se tornozeleira eletrônica, cadeia, todas as sanções que ele pode receber. 61% dos brasileiros. Vejam como eu digo para vocês que existe uma bolha bolsonarista, que está ali de 20% para menos bolsonarista. Essa é a bolha. O restante, aí você tem a bolha petista. E o restante tá órfã. Totalmente órfã. Né? Nós temos aí essa grande... Porque você não tem 61% de petista no Brasil. Deus me livre, né? Deus me livre. Aí isso aqui realmente já seria Venezuela, Cuba, qualquer coisa assim há muito tempo. Você não tem 61% de petistas no Brasil. Você tem ali a mesma coisa que o Bolsonaro. Mínimo 15, máximo 20. Acabou. São os extremos. É tudo igual com o sinal trocado. Se você pegar o bolsonarista radical e o lulista radical, o petista radical, é tudo igual. A diferença é que um leu mais, outro leu menos. É mais ou menos assim. Às vezes um tem um pouquinho mais de cultura, outro tem um pouquinho menos. Né? É basicamente isso. Mas são cegos iguais, falam asneiras iguais e pronto, acabou. Mas você tem todo esse outro miolo. Né? Você tira 40%, sobra 60%. Então, que desses 60% você pegue os 20 bolsonaristas, os 20 lulistas, petistas, você pegou mais 40 que não são lulistas. Gente que é de direita também. Gente de centro, gente de direita que diz, não, eu não concordo que o candidato, que o próximo presidente passe a mão na cabeça de bandido. Bolsonaro tem que pagar por aquilo que fez. Bolsonaro tem que pagar por aquilo que fez, pelos crimes que cometeu. Então é uma pesquisa muito séria, pesquisa Datafolha, margem de erro 2 para mais, 2 para menos, e que prova que o Brasil começa a abrir os olhos. Que a gente começa a se libertar dessa bolha, dessas duas bolhas horrorosas, Bolsonaro-Lula, Bolsonaro-PT. Eu digo Bolsonaro-Lula porque PT e Lula é tudo a mesma coisa, né? Você pega ali, quem que vai suceder o Lula? Não tem. Quem é que vai suceder Bolsonaro? Até tem. Para suceder o Bolsonaro até tem gente bem melhor ainda, inclusive, que ele. Para suceder Lula também, deve ter gente bem melhor do que ele, mas estou dizendo que ele não deixa crescer. Né? O Haddad foi candidato a presidente porque o Lula estava na cadeia. Mas não que Bolsonaro e Lula deixem, né, estrelas crescerem ao seu redor. Não deixam, de jeito nenhum. Eles querem pisar na cabeça de qualquer um que tenha brilho.
Qualquer um que brilhe, que tenha vida própria, que tenha autonomia. Mas guarda esse dado, que esse dado é importante. 61% dos brasileiros não votariam em candidato que prometam, que queiram passar a mão na cabeça de Bolsonaro e livrá-lo das sanções da justiça. Marcos Duval. Gente, ele é loucão, né? Não é? O Marcos Duval não é doidão? Não é que ele tem um parafuso a menos, não, gente. É que ele não tem parafuso. Se tiver, tem um só. Ele é completamente louco, completamente psicopata. As lives que ele faz, as coisas que ele diz, as coisas que ele inventa. Não, porque eu fui o chefe da SWAT. Coisa nenhuma, fez um cursinho lá. Cursinho lá de meizinho lá. Não, porque eu fui isso, porque eu fui aquilo, porque fui eu que comecei, fui eu que convenci o Trump. Ele fez um vídeo esses dias a colocar o tarifaço, as imposições contra o Brasil. Bom, até devia passar para ele essa conta, né? Não fosse ela do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo, porque esse também não vale nada, não vale o que come. Mas ele fez, que fez, e chegou no Brasil e ganhou uma tornozeleira eletrônica. Ah, Marcos Duval, você vai preso, porque você não vai se aguentar. Porque na sua psicopatia você acha que você pode falar o que quiser, do jeito que quiser, quando quiser, da forma que quiser e de quem quiser. E você descumpriu medida judicial. Olha o malandro. A polícia fez a apreensão do passaporte dele, fez uma busca e apreensão, ele já estava sendo investigado, né? Lembra que ele organizou, né, um esquema para grampear o Alexandre de Moraes, depois acabou confessando, fez a maior confusão. Organizou um esquema para grampear o Alexandre de Moraes, atacou policiais federais, então ele tem um monte de probleminhas aí no meio do caminho, já estava com algumas medidas restritivas dadas pelo próprio Alexandre de Moraes, e entre elas pegaram o passaporte dele. Pegaram o passaporte dele, o passaporte comum. O bonitão escondeu o diplomático. E aí ele perguntou para Alexandre de Moraes se podia viajar e viajou com o diplomático antes da resposta chegar, e a resposta era não. E ele já estava na Disney. E lá na Disney ele aconteceu, ele fez vídeo, ele falou para Alexandre de Moraes um monte de besteira, ele falou para a Polícia Federal que se tivesse alguém da Polícia Federal no aeroporto querendo prender ele ia dar voz de prisão. Ai, que machão! Que ele ia dar voz de prisão, que ele ia fazer acontecer. Bom, de novo o Tigrão virou uma gazelinha e virou, gente, eu acho demais esses tigrões de teclado, esses tigrões virtuais, assim, né? Tipo Eduardo Bolsonaro, tipo Marcos Duval, porque eles latem, e aí na hora que chega a polícia, alguma autoridade, eles fazem igual aquelas cachorrinhas, assim, que se tremem toda, né? Se tremem toda quando vem o dono. Olha, foi assim que aconteceu. Né? Então ele botou a tornozeleira eletrônica, está com medida restritiva, só pode sair depois das 19 horas para ir para a sessão no Congresso Nacional. Andou falando esses tempos que estava abaixo da linha da miséria, que não tinha que comer em casa, mostrou até a geladeira vazia. O Alexandre de Moraes liberou um pouco do dinheiro dele que estava apreendido. Por enquanto ele não estava recebendo, mas foi para a Disney com a mulher e com as crianças, ficou lá 10 dias no bem bom. Então não tá tão pobre assim, né, companheiro? Não tá tão pobre assim. O Alexandre de Moraes entendeu a mesma coisa que eu, que ele não tá tão pobre assim, ó. Cortou de novo o salário dele, Pix, conta. Então tá tudo suspenso, tudo bloqueado. Vamos ver qual vai ser a próxima deste completo maluco. Completo maluco. Barbaridade. Eu tenho certeza que ele vai descumprir alguma medida judicial, porque a tornozeleira eletrônica é quase que um presente para ele, né? Eu tinha certeza que ele ia ser preso, mas ele não vai aguentar. E esse passo é o último. Ele esticou um pouquinho mais a corda, a polícia vai vir e vai prender o bonito, né? Que de bonito não tem nada. Gente, vamos falar um pouquinho. Quero falar da Carla Zambelli já, tá, gente? Porque tem novidades no processo, tem novidades. Congresso retoma oficialmente hoje, mas na verdade vai voltar amanhã, porque segunda-feira, gente, é um marasmo em Brasília e não tem ninguém. Tem lá as moscas voando no plenário. Mas oficialmente o Congresso voltou hoje e na pauta, né, o que vai acontecer? PT e PL vão chegar com a faca nos dentes, os dois. Cada um com suas pautas, né? Mas com a faca nos dentes. Os dois vão chegar
lascando, vão querer briga, pau, cacete, porrada, é isso que o PT e o PL vão querer, né? Cada um com suas pautas, que obviamente são diferentes. Por exemplo, o PL vai chegar louco no projeto de anistia, louco, vai querer fazer, vai querer acontecer no projeto de anistia e tal, e no Senado vão direto em cima do impeachment do Alexandre de Moraes. Eu ouvi, inclusive, um senador falando que faltam 6 assinaturas. Foi o Esperidião Amin, eu acho, que deu entrevista ontem e acompanhei um trechinho que faltam 6 assinaturas para o impeachment do Alexandre de Moraes poder ser pautado. Davi Alcolumbre não pauta nunca. Presta atenção. Vai ficar sentado em cima, não vai pautar. Não vai pautar, não adianta fazer pressão e não vão conseguir encher também de assinaturas. Acho muito pouco provável que nesse momento crie-se um desgaste desse tamanho entre executivo entre legislativo e judiciário. Acho muito pouco provável. Mas vem aí então o PL, a turma da oposição, com faca nos dentes, querendo anistia, Câmara e no Senado o impeachment do Alexandre de Moraes. E a turma do PT? A turma do PT vem também com a faca nos dentes, querendo cassação de deputado. Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro. Ambos, de fato, devem ser cassados. Né? O Congresso não faz o dever de casa, a Câmara não faz seu dever de casa, a Câmara se acadela em relação às cassações aí, desse tipo de gente, de deputados, né? Até o Chiquinho Brazão, né? O caso dele, mandante de um crime, de um assassinato, ele acabou perdendo o mandato porque faltou às sessões da Câmara porque estava preso, né? Então não cassaram o mandato dele, o que é um verdadeiro absurdo. Né? No caso da Carla e no caso do Eduardo, há mais do que elementos para caçar o mandato dos dois. Mas, e se eu conheço aquela Câmara, vão sentar em cima desse processo e não vão caçar coisa nenhuma. Talvez a Carla Zambelli seja extraditada. Se não, quando? Porque eu já vou te contar que a situação dela piorou na Itália. Ficou um pouquinho pior, então a extradição está um pouco mais perto. Então talvez a Carla Zambelli eles caçem por conta da extradição, mas o Eduardo Bolsonaro, filhinho do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, líder da extrema-direita, né, tarará, aquela coisa toda. Então vão passar a mãozinha na cabeça até para não bater de frente com o Bolsonaro e com as milícias digitais. O Hugo Mota não vai querer enfrentar as milícias, né? Também já apanha de um lado, apanha do outro. Então, apesar da ameaça que o Eduardo Bolsonaro fez contra o Hugo Mota, o que vai fazer com que o projeto de anistia não ande, tá, Eduardo Bolsonaro? Que você é outro imbecil completo, né? Você conseguiu fazer com que o projeto de anistia não ande porque você ameaçou o Hugo Mota, e o Hugo Mota não é homem de levar desaforo para casa, não. Eu conheço muito bem o Hugo Mota, ó, há muito tempo, quando atuava como jornalista, ainda na Veja, né? Foi meu entrevistado algumas vezes. O Hugo Mota não é de arregar, não. Ele não é de se dobrar, não é de dobrar a espinha. Então, a ameaça que você fez, ó, simplesmente acabou com o projeto de anistia. O PL vai latir, vai pedir, vai fazer barulho, mas não vai acontecer nada, tá? Então, no caso do Eduardo Bolsonaro, muito difícil, mesmo com tudo que está acontecendo, ele ser cassado. No caso da Carla Zambelli, então vamos agora para a Itália. No caso dela, a coisa fica um pouco mais fácil. O que aconteceu, gente? O que aconteceu? O ministro Gilmar Mendes é quem está na relatoria daquele caso da Carla sair armada no meio dos jardins, atrás de um homem, entrou num bar e ameaçou de morte, aquela coisa toda. Vocês se lembram bem disso? Foi na véspera da eleição, né? Primeiro, ninguém poderia estar armado naquele momento, lei eleitoral. Então, primeiro crime. Segundo crime, ela não poderia fazer o que ela fez. Ninguém pode pegar uma arma e sair correndo atrás de alguém em meio à praça pública, em meio às pessoas, como aconteceu. Então, assim, o ministro Gilmar Mendes pediu para que esse processo seja incluído no processo de extradição da Carla Zambelli. Inclusive as imagens que mostram ela com essa arma correndo atrás desse cidadão. Isso mostra a periculosidade de Carla Zambelli. Vai mostrar para a justiça, vai mostrar para o juiz, para a polícia, a periculosidade de Carla Zambelli. E com isso, fica praticamente impossível ela conseguir uma medida restritiva para ficar em casa, por exemplo, para cumprir pena em casa, para usar tornozeleira eletrônica. Porque as imagens falam por si só, falam do perigo que é essa mulher para a sociedade.
E isso também pode encurtar o processo de extradição. Então, a extradição é praticamente certa. Quanto tempo vai levar? Bom, aí depende da Itália, mas o processo está andando relativamente rápido com Brasil e Itália. E esse adendo, né, colocar esse processo em que ela sai armada correndo pelos jardins junto com o processo de extradição vai fazer com que tudo se acelere. É isso, minha gente. Vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia de todos. A gente se fala amanhã. Beijo para vocês. Tchau!